Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para um bate-papo bem agradável, um bate-papo legal sobre um tema muito interessante. Eu sou Alessandro Petrucci, sou professor da Unilogos, estamos aí juntos no projeto Hope para a gente poder crescer e ver muitos crescendo e principalmente ajudar o próximo que passa fome, que passa necessidades, que está em meio a lutas. Estamos juntos nesse projeto maravilhoso. Uma coisa importante que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a pregação bíblica num mundo diverso. Ser bíblico sempre foi, é e sempre será uma tarefa muito difícil. Não é fácil sermos pessoas que vivem com base na Bíblia, que tomam atitudes de maneira bíblica, que é correto na maneira bíblica. Então é uma luta constante. Tá? E pregar. Pregar também não é fácil. Você ter uma pregação bíblica, cristocêntrica, uma pregação séria, ela requer um trabalho. E o mundo hoje diverso? Esse tema ele é interessante. Ele faz a gente refletir um pouco. E eu quero trazer algumas informações importantes aqui para a gente poder caminhar numa viés bem interessante que vai trabalhar a ideia da pregação mais contemporânea, de uma maneira que vai conseguir captar o ouvinte e ser bíblico ao mesmo tempo. E para isso você precisa primeiro entender a primeira lição. O pregador, ele é um construtor de ponte. É a primeira grande tarefa do pregador ele entender. A palavra não é dele. Por isso que o tema traz pregação bíblica. A verdade não é sua. Os conceitos a serem ensinados não são seus. Como um pregador bíblico sério, você precisa entender que tudo parte de Deus para o auditório. Então você é uma ponte. O pregador ele precisa captar essa verdade. E com isso ele vai entender e levar muitos a entender que ele vive num processo de agradar a Deus, mas também de levar ao homem uma mensagem que vai impactar aquele coração, que vai levá-lo a ser, que vai levá-lo a uma transformação. Então, ser um pregador bíblico hoje é um desafio, sim. Ser um fazedor de ponte é, sim, um grande desafio. E eu quero convidar você a pensar seriamente sobre esse assunto. Sou um fazedor de ponte? Sou uma pessoa que leva as outras ao entendimento bíblico correto? Olha a ponte. Eu faço o caminho correto? Eu faço o transporte exato? As pessoas estão sendo bíblicas porque estão ouvindo um sermão bíblico ou estão sendo bíblicas porque estão buscando em outro lugar? O sermão que eu estou ensinando não mostra isso. Então é importante que você faça uma reflexão sobre essa questão. Você, pregador, é um fazedor de ponte. Tá ok? Um outro desafio importante que traz a questão bíblica é que princípios, verdades eternas, nunca mudam. E aplicá-las em um mundo que está em constante mudança é um desafio. Aí, fazedor de ponte. Aí, construtor de ponte. Cabe a você pegar aquele princípio bíblico que foi escrito há 2000 anos atrás, que foi falado num contexto totalmente contrário ao nosso contexto, totalmente diferente do nosso contexto, e fazer uma ponte. Ao coração de quem está te ouvindo, à mente de quem está te ouvindo, às circunstâncias daqueles que estão te ouvindo. Por isso, uma coisa que eu deixo bem claro aos alunos de pregação, né? Esqueçam um pouquinho aqueles livros de ilustração, sabe, que ficam contando histórias antigas que não tem a ver com o nosso contexto. São traduções de livros europeus, livros americanos. Vai ler a revista Veja. Vai ler a revista Isto É. Vai ler as coisas contemporâneas. Entra nos sites de informações bons. Comece a entender aquele princípio que Moody sempre falava. Um bom pregador tem a Bíblia na mão e o jornal na outra. Para você conseguir aplicar o contexto contemporâneo nesse mundo diverso, você tem que entender o mundo de hoje. Tem que compreender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, tem que compreender o que aconteceu lá, naquela guerra, lá atrás com Josué. O motivo daquela luta.
o motivo daquela circunstância, o motivo daquela conquista, para então fazer a ponte de maneira correta e aplicar os corações. Nunca, nunca mudando os princípios, porque os valores bíblicos jamais devem ser mudados. E isso é primordial, mesmo em meio às situações que a gente vive, nesse mundo diverso, nesse mundo contemporâneo que a gente vive. E aí então eu quero passar para você aqui 4 estágios dessa construção de pontes. 4 etapas dessa construção de pontes. Primeiro, estudo do texto. O pregador, ele tem que ser o homem da Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu livro. Você pode ler vários livros, pode pesquisar várias coisas, mas o pregador, aquele que prega a palavra, prega o evangelho, aquele que tem um pregador que tem na veia a ideia de ser bíblico nas suas abordagens, ele precisa constantemente, diariamente, ler o seu manual de vida, que é a palavra de Deus. Somado a isso, exegese, que é o estudo do contexto da época para entendimento do que os ouvintes originais captaram naquele ensino. Somado a hermenêutica, que é a ponte de ligação para aplicação nos dias de hoje. Tá? Que é onde você irá mostrar ao ouvinte o que aquele texto escrito há 3.000, 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, tem a ver com o contexto da vida dele hoje. Homem do texto, homem do livro, é um dos pilares, é uma das bases para você ser um construtor de pontes excelente. Tá? E nesse mundo diverso, estudar a palavra de Deus hoje é fundamental. Segundo, coisa importante, é que na hora que você estiver lendo o texto, você precisa descobrir as verdades atemporais. Aquelas verdades que não mudam nunca. Exemplo, não matarás. Desde que o mundo é mundo, a partir do primeiro assassinato, a gente conseguiu perceber ali em Caim e Abel como isso trouxe prejuízo e trouxe problema às nossas vidas a partir de então. Sabedores disso, Deus deixou bem claro, não quero que ninguém mate ninguém. Isso é um princípio eterno. Daqui a 200 anos nós não estaremos mais aqui. E esse princípio ainda continuará a ser norteado, a ser algo ensinado constantemente. Então, em todo texto que você for pregar, você encontrará verdades eternas. Você encontrará ali verdades que são atemporais. Deixa bem clara essa questão. E aí é importante que você faça a pergunta ao texto. Que resposta é pedida a essa ação atemporal? Então, se o princípio é não matarás, como é que Deus quer trabalhar isso na vida da gente? Cristo trouxe uma resposta lá no Sermão do Monte. E Cristo começa a dizer o seguinte: não mata não, mas também não se ire. Não traga para o seu coração coisas que vão levar você a um ódio, podendo culminar numa morte. Esse entendimento é importante você ter no seu coração para você crescer cada vez mais. Terceiro pilar, terceira base importante para você ser um construtor de ponte e fazer com que o seu púlpito manifeste ali uma pregação bíblica é que você precisa pensar acerca da sua audiência. Quem é o seu auditório? Se você está indo pregar numa região mais bucólica, uma região mais rural, você precisa entender que o linguajar rebuscado das grandes cidades, ou às vezes a gíria da juventude, não vai se encaixar naquele contexto. Se você vai pregar numa região urbana e ficar falando como uma pessoa do interior, você pode atrair mais chacota do que a atenção para a palavra de Deus. Então, são coisas simples assim, mas que devem fazer parte desse processo de entendimento da palavra, tá ok? E aí, com relação à audiência, você precisa entender algumas coisas. Todos que vão te ouvir adoram ser amados. Eles querem sentir isso do pregador. O construtor de ponte tem que transparecer amor, mesmo que em meio a toda e qualquer circunstância, mesmo que em meio a toda e qualquer situação, não haja, o texto pode ser pesado, a coisa pode ser complexa, mas que no seu olhar, no seu expressar, eles percebam amor.
Outra coisa, todos querem que a sua vida tenha um significado. Pessoas querem ter sentido, querem deixar legado, elas querem fazer sentido. Então é importante que você consiga transparecer para elas que se elas viverem um princípio atemporal, elas farão sentido. Isso vai deixar um legado na família, isso vai deixar um legado no trabalho, isso vai deixar um legado no casamento. Então é importante isso também. Outra coisa, quem não tem Cristo tem vida vazia. Pode ser rico, pode ser milionário, pode ser pobre. Cristo é a esperança que falta a muitos corações. Um bom fazedor de pontes sempre fala de Cristo nas suas mensagens. Sempre encaixa Cristo. Você pode estar lá no Velho Testamento, você pode estar num texto às vezes profético, delicado, mas ele sempre encaixa Cristo na sua conversa. Porque isso é importante. No mundo diverso hoje, nenhuma figura é mais importante aparecer para nós do que Jesus. Como nós estamos precisando de muitos Cristos espalhados por aí, de pequenos Cristos espalhados por aí. Como nós estamos precisando disso. Outra coisa importante, em cada banco da igreja tem sofredor. J.S. Moody disse isso uma vez. Pregue sempre para o sofredor, pois em cada banco sempre há um sentado. A gente precisa entender que ali tem pessoas que estão sofrendo com ressentimento. Há pessoas que estão caminhando com a depressão e vivem numa tristeza profunda, e há depressivos sentados nos bancos das igrejas. Nós temos que entender que a ansiedade é algo que tem incomodado o coração de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus, de muita gente sentada em nossos bancos. Pessoas hoje estão com a mente acelerada, estão com a vida corrida, e isso tem levado muitos a um problema emocional, existencial. Faça pontes, aplique-se ao coração delas. Há muitas mensagens na palavra de Deus que são bíblicas e que são motivacionais. Mas entenda, não estou falando de autoajuda, estou falando de ajuda do alto. É nesse sentido que eu estou querendo dizer para você. E outra coisa, há um medo que é universal, medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Elas sentem quando o assunto é separação, é morte. Poxa, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Saiba trabalhar esse tema. Saiba conversar com as pessoas. Há muita gente usando o Evangelho de uma maneira errada, com uma ênfase de céu e inferno, exagerada demais. Não, o Evangelho é para ser vivido aqui. Não é para começar só depois que eu morrer, não. Aqui começa a paz. Aqui começa a vida. E se um dia eu me separar, em Cristo já estou. Então é importante que haja paz nesse transmitir de verdade. Tá ok? Outra questão importante, o último pilar que eu apresento aqui nesse bate-papo nosso: aplique a verdade às suas situações. A tradição no ensino da pregação, ela fala que você não deve ficar se incluindo no sermão. Mas o mundo está diverso, o mundo está contemporâneo. E o mundo hoje ele é carente de testemunhos. O mundo ele é carente de vida. Ele é carente de gente que vive situações. Então, se você puder e conseguir personificar histórias, ilustrar com sua vida, com o seu cotidiano, respostas suas de oração, buscas suas de conceitos na palavra que Deus foi se revelando e mostrando ao seu coração, foi te iluminando nesse processo. Faça isso com humildade, com entendimento íntimo no seu coração, que as pessoas que estão ali não são maiores e nem menores que você, mas são iguais. Porque no reino todos são iguais. Então é importante que você capte isso nesse mundo diverso e passe essas informações. E aí vem o último toque que eu te dou. Não faz parte dos 4 estágios, mas é uma lição que me ajudou muito a melhorar os meus sermões, que aprendi há anos atrás. É transformar as aplicações nos pontos do sermão. O sermão tem que ser construído ao redor das aplicações. Por que, pastor? Não ao redor. Bem, a exegese vai me levar a dizer o que o texto diz, para que o texto foi criado, com que objetivo aquele texto foi escrito, foi narrado. Está ali a situação. A exegese vai me ensinar esse processo.
Como eu estou falando para uma sociedade, uma comunidade diversa, onde há vários ouvintes e também onde é um contexto diferente do contexto original, conseguir achar as verdades atemporais no texto e mostrar ao coração dos ouvintes que Deus tem coisas eternas naquele texto e que aquele texto tem lições lá atrás e lições futuras que vão me ajudar a caminhar em Cristo Jesus no Espírito Santo é fundamental. Então, entenda isso, construa o sermão em torno das aplicações. Agora, você só vai conseguir achar a aplicação numa exegese bem feita. Então, o grande primeiro passo é a exegese, é o estudo aprofundado da palavra. Depois você encontrará as aplicações do texto, aquilo que vai nortear o seu sermão. Com isso, você será mais prático. E aí, falando de mundo diverso, o mundo hoje é muito mais prático. Na minha infância, lembro eu, como filho de pastor, sermões eram no mínimo 40 minutos. Hoje o sermão tem que ser prático, tem que ser rápido, mas objetivo. Os tempos estão se abreviando, inclusive até o do pregador. Quantos e quantos pregadores às vezes viajam distâncias para chegar lá e pregar, e por causa desse mundo diverso, dessa variação, eles chegam lá e o tempo deles é mínimo para pregar, canta-se muito e prega-se pouco. Então, consiga ser sucinto, trabalha esse poder de síntese, de resumo, consiga resumir algumas ideias, elabore bem. Se você gosta de escrever os seus sermões, está criando essa cultura, então escreva e releia e vá cortando algumas frases que você está vendo que está repetindo. Não há necessidade de falar de novo daquele assunto. Corta ela. Mas se você não tem muita informação para passar, uma ideia que eu te dou, divida essas informações em 3 domingos, em 4 domingos e faça 4 estudos com a igreja, 4 sermões com a igreja, para deixar bem esmiuçado a ideia. Não tem problema não. Você trabalha lá um tópico e durante o mês você divide em 4 pontos. Como viver uma vida de adoração a Deus. Primeiro domingo como servo. Segundo domingo como aquele que busca viver de oração. Terceiro domingo como aquele que tem a Bíblia como orientação de vida. Quarto domingo como aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Pronto, aí você vai conversar com a igreja, vários pontos, vai ficar dentro da ideia, vai repetir algumas questões até para memorização, porque é outro problema do mundo diverso hoje. O pessoal entra na igreja e sai e não tem nenhuma lembrança do que foi pregado, não se anota. É um costume que você pode também aplicar e já falar com a igreja, ó, vou estar pregando, e papel e caneta na mão aí para vocês anotarem aquilo que é importante. Então é importante que esses princípios, que esses toques que eu fui falando para você, venham se tornar realidade. Porque o mundo está diverso, o mundo está complexo, o mundo hoje está cada vez mais confuso em algumas questões. Agora, pergunto eu, será que no tempo de Jesus também não era confuso? Você imagina? No Velho Testamento você não encontra ninguém chamando Deus de Pai. E aí chega Jesus e na maioria dos seus bate-papos, das suas orações, das suas sermões e explicações, ele se refere a Deus como Pai. Não é confuso para o fariseu ouvir isso? Também foi confuso para Jesus. Mas Jesus era simples na sua abordagem. Era prático. Jesus aplicava a palavra de uma maneira muito clara. Busque esses princípios em Cristo. E prepare o sermão em torno de aplicações, entendendo bem a última frase que eu vou dizer. Seja, no púlpito, um construtor de ponte. Leve pessoas a Deus. Leve Deus às pessoas. Ok? Deus abençoe vocês. Estaremos aí em outros bate-papos em breve.